Achei por bem repassar, deflagrar aqui algumas bibliografias bem interessantes. A primeira é essa daqui, é Marxismo e Descendência, do Antônio Paim, certo? Por que ler esse livro diante da atual conjuntura geopolítica? Bom, porque isso aqui basicamente vai falar de Lenin, Stalin, de toda a organização do projeto bolchevique, que culmina, né, na criação da KGB. Então, esse livro aqui é fenomenal do ponto de vista da análise mesma do marxismo e do pós-marxismo. Recomendo bastante esse livro aqui, certo? O outro é esse aqui, A História da KGB. Você que está defendendo o Vladimir Putin e leu esse livro aqui, certamente você é mal intencionado. Ou você não entendeu o que está escrito aqui, ou então, enfim, sei lá, você pode ser um alinhado à Rússia, né? Tem aquela conversa de que no mundo existem os globalistas e a resistência. Sabe quem é a resistência para algumas pessoas aí? A resistência é justamente a Rússia, meu amigo. Mas a grande realidade aqui, diante desse livro, é que a gente descobre o que foi isso aqui, tá? E o que é ainda, claro, com outro nome. Recomendo muito esse livro aqui do Spatoff, certo? Eu não sei, esse aqui é bem difícil de encontrar, mas vocês podem procurar em sebo. Enfim, dá uma pesquisada. Esse outro aqui é Desinformação, do Mikhail Pachepa. É um livro que era muito recomendado aí pela galera do Olavo de Carvalho. Por incrível que pareça, essa mesma galera do Olavo de Carvalho aí está defendendo o Putin simplesmente porque o Bolsonaro supostamente manteve a neutralidade, né? E aí, as pessoas esqueceram o que está escrito nesse livro, por certo, e confundir. Porque assim, é importante a gente detalhar um ponto aqui central, né? Neutralidade em questão bélica é uma coisa. Neutralidade em questão diplomática é outra completamente diferente. Ora, o fato do Brasil ter uma relação econômica com a China não implica que a gente concorde que a China seja o país que é. Literalmente um país totalitário. Da mesma forma, o fato do Brasil ter negócios, digamos assim, com a Rússia em relação aos fertilizantes, não implica que o Bolsonaro não possa ter uma palavra firme do ponto de vista diplomático e dizer: eu não concordo com a invasão à Ucrânia. Eu negocio com o país A, B ou C, mas eu tenho aqui a minha visão. O Brasil tem a sua postura. Então leiam esse livro aqui. Leiam esse livro aqui. E o quarto livro que eu indico para vocês é esse aqui. Está no formato do Kindle, que é Vladimir Putin, Um Espião no Poder. Vou ler algumas passagens para vocês, que é bem interessante. Eu acho que esse aqui já dá conta do recado para entender realmente o que é, ou o que foi a Securitate, a KGB. Né? No caso, o Mikhail Pachepa, ele foi chefe da espionagem estratégica na Romênia. Né? Tem aqui até deixa eu ler aqui para vocês, vamos lá. Ó, o tenente-general Mikhail Pachepa serviu como chefe do serviço de espionagem do regime comunista na Romênia e também foi o principal conselheiro do ditador Ceausescu, acho que assim pronuncia, né? E desertou para os Estados Unidos em julho de 1978. Eu reli alguns capítulos aqui até para fazer esse vídeo, mas enfim. Onde passou a escrever seus livros narrando as atividades do Serviço de Inteligência da Polícia Secreta Romena, nos quais revela detalhes importantes de várias operações sigilosas conduzidas por ele e que influenciaram diretamente alguns momentos históricos decisivos do século XX. O que o Pachepa revela para o mundo ocidental, para você que é contra o mundo ocidental e está lutando ao lado da resistência russa. Saiba, meu amigo, que a resistência russa é aquele mundo do George Orwell, né, de 1984. É muito parecido, ou quem sabe até pior, porque hoje a gente tem mais tecnologia, não é só as teletelas, né? Mas é uma tecnologia muito mais avançada que está na mão desse capitalismo de Estado, da Rússia e da China. Então, leia esse livro aqui, depois você forma a sua opinião a respeito de Rússia e Ucrânia, certo? Bom, mas vamos usar este livro aqui. Deixa eu pegar alguns trechos só para vocês entenderem do que se trata. Esse aqui é um brasileiro, tá? O Jorge Bessa. Ele foi... Ele fez parte da ABIN um determinado tempo. Eu não cheguei a ver toda a biografia do autor, mas é um cara bem conceituado em espionagem e contra-espionagem. Tá? E o livro é muito interessante, eu não terminei ainda. Estou lendo, inclusive. Mas é muito bom. Eu vou ler alguns trechos para vocês aqui do que eu já peguei. Vamos lá. Reli alguns capítulos à frente. Ó, Putin é uma ameaça global? Ele pergunta aqui. O Putin é uma ameaça global? Putin, tanto faz. Ele vai falar aqui. Existe uma máxima alemã que diz: inteligência é um trabalho para cavalheiros. Mas Vladimir Putin não é mais apenas um oficial da KGB. Ele coloca aqui do KGB, o certo é do KGB, não é da KGB, né? Eu vivo errando isso, mas tudo bem. Enfim, ele não é apenas um oficial do KGB, e sim um líder mundial. Como tal, sua atuação principal é no campo da política, onde nem sempre os atores são elegantes e cavalheiros. O mundo, ao que parece, ainda não entendeu, aqui no Brasil principalmente, né? O que eu vou dizer do Brasil, senão que é um país de analfabetos funcionais? O Bolsonaro ficou neutro, então agora eu vou usar várias justificativas para dizer o porquê que eu também sou neutro.
Eu repito aqui, neutralidade bélica é uma coisa, neutralidade diplomática é outra, tá? A burrice, o jumento lá do governo acha que ele tem que ser neutro em tudo, porque, por certo, ele está alinhado. Né? O que eu posso dizer senão que esse cara está alinhado com a Rússia? Não tem mais o que dizer, né? Se você pega as opiniões do Steve Bannon lá nos Estados Unidos a esse respeito, o cara chega a elogiar o Putin. O Steve Bannon tem ligações com quem? Se não com o Alexander Dugin. Daí minha estranheza do Olavo de Carvalho, tá, antes de morrer, ser amiguinho do Steve Bannon. É estranhíssimo, né? Não sei se vocês perceberam essa estranheza. Enfim, vamos lá. Porque o Olavo, como eu coloquei no vídeo anterior, foi grandemente crítico. Tem a obra do Olavo a respeito do debate com o Dugin, ele sempre foi grande crítico da Rússia. E por que tá alinhado então com esse cara aí, Steve Bannon, né? Apesar das declarações atuais do Trump, se vocês pegam aí algumas declarações mais recentes do Trump, inicialmente o Trump elogiou o Vladimir Putin. Mas assim, você dizer que o Vladimir Putin é um gênio, não tem problema nenhum. Porque um gênio pode ser do bem ou do mal, né? Agora, o Putin, ele chegou, ou melhor, o Trump, né? O Trump, ele chegou até a dizer que, bom, eu estou do lado da Ucrânia. Pelo menos nas últimas palavras aí desse sujeito. Eu, sinceramente, não sei ao certo qual que é a ligação do Trump com o Putin. Mas, à luz do que aconteceu nas eleições, nas quais o Trump venceu, por, de certo modo, uma influência ali russa, né? Isso aqui está deflagrado nesse livro, inclusive. Você já fica meio com o pé atrás aqui. Mas é uma coisa que fica em aberto, como eu sempre falo, políticos são agentes individuais, não são só as circunstâncias que moldam essas pessoas, mas também elas mesmas, elas decidem o que vão fazer, certo? Então, se o cara está dizendo que é contra o Putin, atualmente, ok, né? Agora, não dá para confiar muito, assim como eu não posso confiar nessa figura aí como Steve Bannon. Mas ele continua dizendo aqui, Putin não é mais apenas oficial da KGB, e sim um líder mundial. Como tal, sua atuação principal é no campo da política, onde nem sempre os atores são elegantes e cavalheiros. O mundo, ao que parece, ainda não entendeu que Putin não é somente um político influente, que teima em desafiar o Ocidente, mas se tornou um líder mundial ambicioso que entende... Veja bem, cara, esse livro aqui foi escrito, acho que um pouquinho depois de 2014, não sei se foi... Depois eu pego a data aqui para vocês verem. Mas assim, foi depois da anexação da Crimeia. Ele até fala aqui o que realmente aconteceu em 2014 na Ucrânia, na anexação da Crimeia por intervenção da Rússia. O mundo, ao que parece, ainda não entendeu que Putin não é somente um político influente que teima em desafiar o Ocidente, mas se tornou um líder mundial ambicioso que entende as fraquezas do Ocidente e sabe jogar muito bem o jogo da geopolítica global. Aprendido certamente nas escolas da KGB, cujas ambições se projetam para além das fronteiras russas. Evidentemente. Aí ele fala assim, a minha percepção de que sob seu comando uma nova e mais perigosa Rússia estava ressurgindo foi reforçada quando em 19 de março de 1914, um dia depois que a Rússia anexou a Crimeia, assisti à transmissão do discurso de Putin justificando a anexação. Sempre com fraude e com mentira, porque isso é uma prática apreendida na polícia secreta russa. Aquele discurso não deixava dúvidas de que uma nova Guerra Fria estava em andamento, fazendo com que nuvens negras voltassem a ameaçar o cenário internacional. Olha só, SVR e FSB são as agências que ficaram no lugar da KGB. Você vai perguntar para mim, mas a KGB não existe mais, né? Não, mas existe a SVR e a FSB. Ou, no caso aqui, o SVR, porque é o serviço, e também a FSB. Ele vai explicar. A atual estrutura da inteligência da Rússia está dividida entre dois órgãos. Eu tenho que fazer logo porque meu celular está com pouca memória aqui. Vamos lá. O Serviço de Inteligência e Estratégia Estrangeiro, aliás, né, SVR, criado em 1991, que tem sob sua responsabilidade a inteligência externa, pois assumiu as funções da antiga primeira diretoria principal da KGB. E também o Serviço Federal de Segurança, FSB, órgão de segurança e inteligência interna, que exerce as atribuições que no passado pertenciam à segunda diretoria principal da KGB. O SVR, que atualmente contaria com cerca de 13 mil funcionários, um número mínimo se comparado ao do efetivo de sua antecessora, a primeira DP da KGB, teve como seu primeiro diretor Primakov, não sei se a pronúncia está certa, mas enfim, Yevgeny Primakov, que mais tarde seria primeiro-ministro. Primakov inicialmente tentou resolver os problemas pelos quais passava a organização principal em razão das dificuldades econômicas do país. O mais urgente e imediato deles era a evasão do pessoal de inteligência, que deixava a organização
atraído pelas oportunidades e tal. Aí ele vai contando aqui a história, né? Eu vou ter que pular algumas coisas aqui. Vamos ver. Eu vou ler só algumas notas, né, específicas, depois eu faço um podcast mais completo. Mas assim, ele fala, ó. A atenção dos órgãos, porque um é um órgão de inteligência interna e o outro é um órgão de inteligência externa, ok? Então ele fala assim, a atenção dos órgãos de contra-espionagem ocidentais sobre o aumento da espionagem russa continuou em alerta. O diretor da Inteligência Nacional dos Estados Unidos declarou, em setembro de 2007, isso aqui é muito recente, cara, 2007, que o nível das atividades da espionagem russa e chinesa também, nos Estados Unidos, era semelhante ao que vigorou nos tempos da Guerra Fria. É só falar, mas tem espionagem americana também, né? Tem aquele escândalo lá na época do Barack Obama. Tem. Espionagem contra espionagem é uma prática corriqueira, ainda mais em tempos de guerra de quinta geração. Hoje podemos colocar também guerra híbrida, apesar que a guerra híbrida ela está dentro da guerra de quinta geração, eu chamo a guerra de quinta geração como a guerra dos quintos dos infernos, né? Porque vale tudo. Vale a completa e total dissimulação, até mesmo de um povo inteiro. Bom, e a Rússia não tem escrúpulos nenhum para fazer isso, certo? Ah, mas você fala, mas a Rússia é conservadora. Caralho, mas ela que dissemina. Conservadora é uma ova. Ela que dissemina um monte de merda aqui no Ocidente. E depois acusa o Ocidente de estar seguindo as merdas que eles mesmos influenciaram. Mas é isso, né? A atividade de espionagem russa ainda existe e ganhou muita força por conta da atuação do Putin. O Putin é um espião no poder. Aí o Putin chega lá no site do... Tem um jornalzinho aí aqui do Brasil que vive colocando algumas postagens e falas do Putin. Como se o Putin falasse a verdade, né? É como se o Putin fosse uma criatura sincera que está lutando pelo bem da Rússia. Tudo bem, ele está lutando pelo bem da Rússia, mas ele está lutando pelo bem da Rússia com dissimulação. Se você não entendeu isso, cara, porque você realmente não estudou o assunto, né? Bom, em 4 de julho de 2008, o The Times publicou que os serviços de segurança britânicos identificaram a Rússia como a terceira ameaça mais séria que o país enfrentava, ficando atrás apenas do Al-Qaeda e da proliferação nuclear iraniana. Eu acho que esse pódio aqui mudou, né? Agora a Rússia parece que é a grande ameaça do mundo. Enfim, mas a Rússia ela joga com muita estratégia, diferente do Al-Qaeda, diferente dessa proliferação nuclear iraniana. Os iranianos, assim, tanto os xiitas, né, no Irã, quanto os sunitas, terroristas do Al-Qaeda ou do ISIS, o que eu posso dizer desse pessoal? Eles são malucos, eles são loucos. Se esses caras tivessem bomba atômica na mão, eles jogariam Israel e destruiriam tudo. Mas eles são pequenos, né? Agora a Rússia, ela tem o poderio nuclear, certo? Ela tem um poderio nuclear que pode dizimar cidades inteiras. Então, é evidente que ele se torna um perigo muito maior quando ele mostra a sua verdadeira face. Bom, vamos ver mais algumas outras questões aqui. Outra nota que eu coloquei. Tanto Putin quanto o seu antecessor, Dmitry Medvedev, coisa assim, aproveitam toda oportunidade que tenham para parabenizar os oficiais da inteligência da SVR pelo excelente trabalho que realizam para o seu país. Nos dias de hoje, Putin ainda mais motivados... Repito aqui, Putin tem ainda mais motivos nos dias de hoje para cumprimentar seus subordinados pelo êxito que vem obtendo na espionagem eletrônica, que agora a espionagem não se faz mais com a presença do espião no país estrangeiro. Você pode fazer espionagem diretamente pela internet, né? Pelos hackers e crackers e tal. Bom, e ele coloca aqui que Putin tem ainda mais motivos, vem obtendo na espionagem eletrônica muito sucesso, principalmente pelo que alcançou ao interferir nas eleições do país mais desenvolvido tecnologicamente do mundo, que gasta bilhões de dólares em segurança e defesa, mas foi incapaz de deter o ataque dos russos com uma arma simples e à disposição de qualquer pessoa, o teclado de um computador. E daí eu faço a referência aqui ao Steve Bannon. Qual que é a ligação do Steve Bannon com a Rússia? É uma pergunta que eu faço, e aí para responder isso, cara, tem que faça aí a sua própria investigação, digamos assim. Aí outra coisa aqui, segundo Hans George, o ciberespaço é um lugar de guerra híbrida, uma mistura de ataques convencionais, operações especiais, sabotagem e propaganda. Quando você vai para um YouTube da vida, por exemplo, e vai procurar algum tema que não seja mero entretenimento, como por exemplo questões relativas à guerra na Ucrânia, você vai ter posições distintas de todos os lados. Algumas posições são espontâneas, que partem de pessoas que dão a sua própria opinião. Outras expressões
são apenas pautadas em uma certa academicidade de pessoas que estudaram geopolítica, que estudaram, ou são sociólogos, ou são das relações internacionais, cientistas políticos e tal, que eles vão opinar daquilo que eles estudaram, ok? E outras opiniões são de pessoas vendidas, seja para o lado da Rússia, seja para o lado do Ocidente, tá? Tem pessoas vendidas para todo lado que você possa imaginar. E não são poucos aqueles que são vendidos por essa suposta resistência chamada eurasiana, porque os eurasianos são aqueles que apregoam essa ideia de que o globalismo quer dominar o mundo e tal. Eu já fiz várias abordagens aqui no meu canal sobre essa ideia de globalismo, mas eu sempre coloco isso do ponto de vista da reflexão. Eu não estou dizendo que a coisa é assim ou assado, que existe um núcleo central, uma trama para dominar o mundo. Isso aí é uma questão bem complexa aqui no Ocidente, porque aqui no Ocidente as coisas são descentralizadas. E na Rússia não. Não sei se vocês entenderam esse ponto fundamental. Apesar de existir a tentativa de centralização aqui no Ocidente, por conta de uma determinada elite aristocrática, que o pessoal chama de tecnocratas e tal, tá, mas ainda aqui no Ocidente as coisas são descentralizadas. Você tem as soberanias nacionais, elas não saíram do mapa, quer dizer, o princípio da soberania nacional ainda existe. E na medida que você defenda isso, seja em relação à Ucrânia, seja em relação ao seu próprio país, como é que você vai chamar isso de globalismo e dar aval e carta branca ao Putin, que este sim é que está negando o princípio da soberania nacional de um determinado país, porque está invadindo o outro? Quer dizer, quem que é então nesse nível aí o tal do chamado globalista aí segundo a direita? Fica a pergunta, né? Bom, vamos ver mais alguma coisa aqui no livro. Saber espaço, lugar de guerra híbrida, e por isso a segurança das informações do governo alemão, de instituições administrativas, empresariais, científicas e de pesquisa estão sob ameaça permanente. Porque ele vai falar assim, ele vai falar tanto da polícia secreta do Reino Unido, da Inglaterra no caso, e também da Alemanha, que perceberam a influência de russos tentando minar ali e trazer desinformação ao país. Aí ele coloca aqui, as operações de contra-inteligência na Europa e nos Estados Unidos, desencadeadas pelos serviços secretos ocidentais, apontaram que os serviços secretos russos vêm pagando colaboradores, veja bem, os serviços secretos russos vêm pagando colaboradores em várias partes do mundo para que difundam propaganda russa e desinformação, além de executarem medidas ativas, infiltrando-se em movimentos de oposição ao governo russo no exército. Aí eu te pergunto, diante deste dado aqui, factual, mas isso aqui não é verdade, você pode achar o que você quiser, né? Mas partindo do histórico que a gente está abordando aqui, por isso eu fiz questão de trazer vários livros para você, ó. A maioria é calhamaço, né? Tá aqui, ó. Diante de todo esse histórico que você entende por conta do que foi de fato a União Soviética e do que é de fato essa a Rússia czarista agora do Putin, que é uma coisa um pouco diferente, né? Tem uma casca ideológica diferente do que foi a União Soviética. Evidentemente você não pode colocar o Putin como comunista, não dá para fazer isso. Mas se mudou aquela maquiagem ideológica, permanece aquele intento expansionista. Isso aí é o que é o ponto que você tem que levar em consideração. Ele diz, repito aqui, as operações de contra-inteligência na Europa e Estados Unidos desencadeadas pelos serviços secretos ocidentais apontaram que os serviços secretos russos vêm pagando colaboradores em várias partes do mundo para que difundam propaganda russa e desinformação, além de executarem medidas ativas infiltrando-se em movimentos de oposição ao governo russo no exterior. A Rússia possui uma larga experiência em desinformação. Como é que você vai lá e coloca as falas do Putin como se aquilo fosse o suprassumo da verdade? Você ainda acredita naquilo, bicho? A maioria do que esse cara fala é fraude, porque é proposital, é intencional, faz parte de uma prática, de um hábito da inteligência russa. Bom, pode ser que existam meias verdades ali no meio, é evidente, né? Se o diabo fala que 1 mais 1 é 2, você não vai desacreditar disso porque antes do diabo existia a matemática. Mas o que eu estou colocando aqui é que quando o Putin fala alguma verdade, ele fala com exagero por conveniência, tá? Mas a Ucrânia também não mente, a Ucrânia também não tem desinformação. Eu não estou dizendo aqui que um lado é totalmente bom e o outro lado é totalmente mal. Mas o que eu estou dizendo é que um lado é pior que o outro. E o lado que é pior é o da Rússia. É isso que eu estou falando. Se a Ucrânia comete erros ou trouxe alguma informação que não é verídica, aí se avalie. Mas o que eu estou dizendo é, a Rússia é pior. É isso que eu estou falando para você. Deixando bem claro aqui meu ponto. Ele coloca aqui no livro. Um relatório do Laboratório Cidadão da Universidade de Toronto, publicado em 25 de maio de 2017, revelou que a Rússia desenvolveu uma grande campanha, isso aqui em 2017, gente, 2017. A Rússia desenvolveu uma grande campanha de desinformação e espionagem cibernética para atingir centenas de alvos no governo, na indústria, na área militar e na sociedade civil.
segundo afirmações do pesquisador-chefe Ronald Debert, ou Debert, alguma coisa assim. Essa campanha mirou centenas de indivíduos de organizações, jornalistas, acadêmicos, figuras de oposição e ativistas de pelo menos 39 países, juntamente com as Nações Unidas e a OTAN, segundo os pesquisadores. É assustador, né? Tem outra nota que eu coloquei aqui, ó. Antes das eleições... Que eleições que ele está falando aqui? Vou voltar um pouquinho. Jornais franceses também denunciaram que as autoridades do país temiam a interferência russa nas eleições presidenciais, revelando que nunca houve tanta preocupação com as tentativas de Vladimir Putin de moldar ou mesmo interferir no resultado eleitoral francês. O Putin tentou interferir nos Estados Unidos e também na França, na verdade, em vários países. Esse cara aqui, eu repito aqui, é o nome do livro, Um Espião no Poder. O cara era do alto escalão da KGB. Você acha que isso é um pequeno detalhe apenas? Bom, antes das eleições, o então presidente da França, né, denunciou os esforços do Kremlin para influenciar a opinião pública francesa, utilizando-se das operações ideológicas e estratégias de influência nas redes. Bom, é importante dizer que isso aqui é um recorte, é uma parte da realidade francesa, não é o todo. Não é por isso que você tem que votar no cara que é oposição ao Putin. Não necessariamente. Existem outras variáveis aí a se verificar. Mas por que eu tenho que votar em fulano, ciclano, só porque o Putin é contra? Não necessariamente, tá? Deixa esse adendo aí pra vocês. Bom, mas eu só estou colocando para vocês perceberem que a Rússia é um inimigo. Enquanto ela estiver nas mãos do Putin, eu não estou dizendo o povo russo, hein? Eu me apiedo, assim, tanto do povo russo, quanto dos soldados russos, que tem que seguir as ordens desse maluco aqui, velho. Imagina o quanto de molecada jovem, de 20 e poucos anos, que tem que ir para uma guerra que não tem sentido nenhum, né? E tem que obedecer esse fascínio, né? Bom, outra parte aqui, ó. Parece haver dúvidas de que a Rússia emprega muita gente e gasta muito dinheiro para difundir falsas notícias. Deixa eu repetir para deixar mais claro. Parece não haver dúvidas, não há dúvidas, de que a Rússia emprega muita gente e gasta muito dinheiro para difundir falsas notícias. E vocês acham que no Brasil, um país continental como o nosso, não tem gente que está, digamos assim, empregada? Não estou querendo que vocês façam nenhuma caça às bruxas, fica apontando o dedo, esse tá fulano, ciclano aqui, é a gente... Não. Não tem como saber isso claramente. A não ser pelas evidências factíveis, como por exemplo a defesa irrestrita à Rússia. Tá? Agora eu te pergunto, será que o Bolsonaro não sabe disso? Será que a BIM não sabe de todas essas notícias que saem nas agências internacionais? É lógico que o Bolsonaro sabe. E como é que esse cara mantém a neutralidade diplomática diante desse fato aqui? Como? Fica a pergunta. Ou esse cara é muito jumento, ou ele é muito jumento, ou então é mal intencionado. E eu acho que, infelizmente, é o segundo caso, diante de todo o histórico dele, desde 2019 para cá. O cara é mal intencionado. Vocês querem que eu diga o quê? Não é? É mal intencionado. Tem outra parte que o autor vai dizer assim no livro. O objetivo principal dos meios de comunicação, redes e serviços de inteligência do Kremlin, segundo denunciam especialistas do exterior, é fomentar o medo e a desconfiança e minar a fé dos ocidentais na segurança de seus países, na integridade de suas instituições, na estabilidade de sua vida cotidiana, tudo isso para construir uma nova ordem mundial pós-Ocidente. Cara, isso aqui é exatamente a quarta teoria política do Alexander Dugin. O Dugin, ele é contra a ideia de que o mundo seja unipolar. Por quê? Porque só os Estados Unidos está lá como a nação principal, porque tem um poderio econômico e militar enorme, e eles interferem e tal. Bom, os Estados Unidos está cheio de problema e vale muitas vezes a crítica a ações dos Estados Unidos se elas aparecem como ações unilaterais, mas na maioria das vezes não são ações unilaterais, tá? Existe todo um processo aí de Conselho de Segurança para admitir ou não uma ação. Às vezes os Estados Unidos pode agir unilateralmente, vale sim a crítica contundente, tanto aos Estados Unidos quanto à CIA, porque a CIA também não é uma agência flor que se cheire, né? Do tipo, a CIA é bonzinha e a KGB é malzona. Não, a CIA também, meu Deus, né? O que dizer sobre isso? Agora, o que eu estou colocando para vocês aqui é que o intento da Rússia é sério e é visceral, e não é brincadeirinha de criança, tá? E você ficar do lado da Rússia é muita burrice, cara, muita burrice, sabe? E é isso que os caras colocam aqui. Só voltando à questão da quarta teoria política do Alexander Dugin, o que esse cara apregoa? Ele apregoa que o ideal no mundo é você ter um poder que está compartilhado na ideia de multipolarização, digamos assim, né? Não é mais unipolar, mas multipolar. Então você tem aí poderes outros, que no caso você tem o Império Russo, você tem a grande China, você tem o Ocidente liberto dessa opressão do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, né? Os atlantistas são os grandes inimigos do Dugin e do Putin,
certo? Então há necessidade de fazer essa guerra contra o Ocidente. E agora tem gente aqui dentro do Ocidente que está fazendo guerra contra o Ocidente. Você está do lado, então, dos eurasianos, é isso? Você escolheu o lado, então, da Eurásia, da autocracia, para fazer guerra contra o Ocidente e contra a democracia liberal? Ora, se existe, de fato, essa elite globalista, como a esquerda, como a direita promove, em vista de deflagrar uma determinada conspiração, essa elite está indo contra a democracia liberal e contra a soberania dos países. Ora, se eu defendo a soberania do meu país, assim como eu defendo a soberania da Ucrânia ou de qualquer outro país, eu estou defendendo justamente porque eu estou indo contra esse intento, seja de uma elite ocidental, seja dos eurasianos. Agora, faz sentido você se colocar ao lado da Rússia, dos autocratas, do partidão, do Big Brother, né? O Putin é um Big Brother do George Orwell. Vai se colocar do lado dessa gente aí pra lutar contra o Ocidente? Você tá maluco, cara? Meu Deus, isso é bizarro, bicho. Aí o cara fala, mas eu sou o neutro. Neutro é o caralho, sabe? Você tá maluco da cabeça, mano. Tá maluco da cabeça, você não sabe o que é, de fato. Assim, eu não tenho conhecimento de causa, tudo bem, mas esses livros aqui me ajudam a compreender, não só esses, tem várias obras aí que eu não citei aqui, mas me ajudam a compreender o que foi a União Soviética e o que é esse império do Putin. E aí ele coloca aqui no livro, né, em resoluções de novembro de 2016, o Parlamento Europeu alertou contra a desinformação russa e a guerra de propaganda, chamando-a de parte integrante da moderna guerra híbrida. É o que você tem no mundo hoje, é uma guerra de propaganda. Como eu disse no vídeo anterior, o Ocidente está enfraquecido. Mas isso acontece justamente porque a gente está diante de uma guerra híbrida. Ou seja, vamos idiotizar o Ocidente. E o que tem de idiota aqui no Ocidente não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Eu mostrei o vídeo lá, essa história de cultura do cancelamento é uma idiotização do ser humano. Você está polarizando o Ocidente, está enfraquecendo diante de países autocráticos. Olha o mapa mundi aí para você ver os países que são democráticos e os países que são autocráticos, e você vai perceber que os países que são autocráticos parece que estão tendo mais relevância no mundo atualmente. E ele diz no livro, guerra híbrida, uma combinação de medidas militares e não militares de natureza secreta e encoberta que vem sendo executada em vários países. Nesse sentido, e como forma de prevenção às informações falsas, foi proposto nesse parlamento um projeto. Isso aqui está dentro do contexto do livro, né? Um projeto de resolução que busca combater a propaganda de... ele coloca assim, entre aspas, propaganda de terceiros países. A proposta, porém, não atingiu a aprovação necessária e tal. Bom, mas o fato é que existe uma guerra híbrida. Isso aí já assim, é admitido tanto pela inteligência americana, europeia, quanto a própria Rússia, que pratica isso com muita veemência. Então é isso, né? Tem uma parte aqui interessante. Se na era soviética e no primeiro período pós-soviético a KGB e o FSB estavam essencialmente envolvidos em questões de segurança, agora metade ainda está nessa área, mas a outra metade aparece envolvida em negócios, partidos políticos, ONGs, governos regionais e até mesmo na cultura. Os caras agem na cultura de outros países. Quer dizer, você enfraquece a cultura do outro país, você sectariza blocos de separatismo dentro do próprio país. O identitarismo é perfeito para fazer isso no Ocidente. As tais tribos urbanas. E aí você enfraquece a nação, certo? Porque agora o Ocidente luta contra si mesmo. E aí ele diz aqui, começaram a usar todas as instituições políticas. Pois é. Aí ele diz, talvez tenha sido um prestígio de que goza atualmente a FSB, que motivou seu diretor, Nikolai Patrushev, uma coisa assim, a dizer em dezembro de 2000 que seus oficiais eram a nova nobreza da Rússia. Na realidade, esse status especial tem permitido ao FSB expandir suas funções iniciais. Lembrem que a KGB foi dividida em duas. As suas funções iniciais da FSB de um serviço de segurança interna para a execução de ações audaciosas, como o assassinato de dissidentes e de jornalistas, e até mesmo a sua intromissão nas eleições dos Estados Unidos e de outros... Foi mal, galera, acabou a memória do celular e não gravou a fala final.